Queridos, vamos aí, depois desses avisos, eu preciso pregar, mas eu não vou me deixar levar por essa pressa não, vou falar tudo aquilo que o Senhor tem mandado falar aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Abra por favor a Bíblia no livro de Gênesis capítulo 41, vamos ler do verso 9 ao 13, amém? Gênesis 41, do versículo 9 ao 13. Quantos foram abençoados por esses louvores? Amém? Quem foi abençoado aqui por esses louvores? Glória a Deus, irmãos. Nosso ministério louvor é bênção demais. Nossa igreja, esse time de voluntariado, você que está assistindo em casa, porque tem uma galera que está aqui se disponibilizando a servir e que você possa assistir e ser abençoado, amém? Gênesis capítulo 41, do versículo 9 ao 13, vou ler na Nova Almeida atualizada, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas, quando Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda e o padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos cada sonho e tinha um tipo o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele o nosso sonho e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho, e tal como nos interpretou, assim aconteceu, e fui restituído ao meu cargo, e ao outro foi enforcado. Vamos ler mais até o 16. Então o Faraó mandou chamar José. Fizeram sair às pressas da masmorra, e ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem interprete, porém ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José, porém, respondeu: isso não está em mim, mas Deus dá resposta favorável a Faraó. Espírito Santo, nesses minutos que nós temos, eu peço ao Senhor, me usa com todo o poder e autoridade na vida para a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Queridos, por favor, me presenteie esses momentos com a sua atenção. Quantos se lembram da história de José? Nesse mês de setembro, nós estamos estudando com a nova série de mensagens com o tema Vivendo por um Propósito Maior. Nós acreditamos que lutas e dificuldades que nós temos na nossa vida, nós podemos e conseguimos resistir e viver os propósitos de Deus em nossas vidas. Quantos podem dizer um amém? Quem tem lutas? Levanta a mão. Amém? José teve muita luta. José é filho de Jacó. A sua mãe, Raquel, foi vendido como escravo. Irmãos, nós temos, se não me engano, estamos na 4ª ministração sobre a vida de José. E José, ele foi traído, foi enganado, caluniado, e ele chega a um lugar chamado prisão. Mas sabe o que é de interessante, gente? Quem já viveu algo de interessante assim? Recebeu umas promessas do Senhor. Eu recebi a promessa do Senhor e do nada, aquilo que era ser promessa começou a ser dificuldade. Sim ou não? Não é assim? Cara, você vai pregar, você vai anunciar o evangelho, e você sai como um leão, e daqui a pouco começa a vir as lutas, e daqui a pouco você diz: eu não estou entendendo nada. Eu não recebi promessas do Senhor. Eu não recebi promessas que eu seria a boca de Deus para esse lugar. Eu não recebi promessas que seria abençoado e faria diferença. E do nada vem lutas e dificuldades sobre a nossa vida. Foi assim na vida de José. Ele teve sonhos, revelações da parte do Senhor, do propósito. E o que aconteceu na vida de José? Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Queridos, esse foi o cenário. José foi vendido por uma carruagem de ismaelitas que estava passando em direção ao Egito. Ele chega na casa de Potifar,
começa a trabalhar, coloca a casa em ordem e do nada mais uma luta e dificuldade. José caluniado, tido como tivesse assediando a esposa de Potifar, é levado à cadeia, preso. Lá ele interpreta os sonhos do copeiro-chefe de Faraó e do padeiro. E quando ele interpreta, deixa a sua Bíblia aberta, por gentileza, no capítulo 40 do livro do Gênesis, versículo 23, vai dizer assim: porém o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Irmãos, José, ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro. Ele interpreta tudo bonitinho. Você pega na sua casa, no capítulo 40, você vai ver que ele diz: o copeiro, você vai ser restituído daqui a 3 dias ao seu cargo, à sua função. E você, padeiro, você vai ser enforcado. Nós não sabemos o que foi que aconteceu, qual foi o crime ou algo de errado que o padeiro e o copeiro cometeram, mas nós acreditamos que foi algo de muito sério, que Faraó lançou eles na prisão. E Faraó, ele dá o veredito dele, depois de 3 dias, o copeiro-chefe é restituído à sua função. E José diz para o copeiro, diz assim: lembra-te de mim, beleza? Se for o brasileiro, porque o brasileiro diz assim: irmão, tem tanta gente que chega assim: pastor, eu queria falar contigo. Fiz bem assim, irmão, manda mensagem para mim. Eu estou até hoje esperando a mensagem. Pastor, eu preciso desabafar depois do culto como esse, que você vai chegar e dizer assim: pastor, estou precisando de ajuda, estou precisando de tanta coisa. E quando sai ali da porta, fala comigo ou fala com o secretário. Está até hoje. Irmãos, José chegou para o copeiro e disse assim: você foi restituído, me ajuda. E o copeiro esqueceu de José. Temos frustração, sim ou não, gente? Temos muitas frustrações, não é verdade? Quantas das vezes você coloca, né? Poxa, fulano esqueceu de mim. E Deus colocou no meu coração sobre essa figura do copeiro, o qual foi restituído. Como a minha presença, como a igreja, que nós esquecemos, irmão. Nós esquecemos, mas eu quero dizer o tema dessa mensagem: que Deus não se esqueceu de José. E Deus também não esqueceu de mim, e Deus também não esqueceu de você. Quantos podem dizer o amém? Deus não esqueceu dos seus filhos, irmãos. Deixa a sua Bíblia aberta, por gentileza, deixa a Bíblia aberta mesmo. Você vai ver, queridos, no capítulo 41, versículo 1, você vai ver ali as primeiras palavras: passado 2 anos. Quantos anos, igreja? 2 anos é muito tempo ou pouco tempo? Muito tempo. Irmãos, 2 anos se passaram. 2 anos do processo que Deus estava moendo José. 2 anos, irmãos, 2 anos. 2 anos Deus apertando a vida de José. E chega um momento, uma oportunidade, queridos, na vida de José. Faraó tem um sonho. Faraó teve o quê? Um sonho. Contou aos seus magos do Egito. Ninguém sabia interpretar. Faraó teve um sonho. E o copeiro se lembra e diz assim: eu me lembro que lá na cadeia havia um jovem hebreu. Ele estava lá e eu e o padeiro tivemos um sonho. O que ele disse aconteceu. Eu estou aqui e o cara morreu. Então, irmãos, eu não sei quanto tempo Deus vai levar para cumprir os propósitos que Ele tem na tua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza: se você ficar firme no tempo certo de Deus, os propósitos dEle vai acontecer na tua vida. Eu não tenho essa resposta para você, mas uma afirmação eu tenho: não sei quanto tempo vai levar, mas Deus vai criar oportunidades para revelar o que Ele te confiou. Quantos podem dizer o amém? Irmãos, não sei quanto tempo vai levar. Com alguns as coisas são mais rápidas, com outros Deus tem uma maneira diferente de trabalhar. Se pegarmos o exemplo de Moisés, Moisés passa 40 anos sendo ensinado pelos próprios egípcios. Depois ele passa mais 40 anos na casa do seu sogro Jetro.
aprendendo a ser pastor de ovelha, Deus trabalhando na vida. Eu não sei quanto tempo vai se levar, mas uma coisa eu sei, que se nós permanecermos fiéis ao Senhor, o propósito dele na minha e na sua família será cumprido. Quantos podem dizer um amém? Ah, irmãos, e José se manteve firme. Aquele jovem de 17 anos, aquele adolescente, na verdade, já não era mais um adolescente. Agora ele era um trintão, assim como o pastor Rodolfo, amém, Jobson? 30 anos e mais quase 9. José estava com 30 anos. Chega o momento, irmãos. Chega o momento do algo extraordinário de Deus acontecer. E nesse momento, irmãos, o que eu quero dizer para você, não sei qual a estação que você está vivendo na sua vida, se você já viu que os propósitos dele já se revelou na tua vida, mas seja totalmente dependente dele. Porque de uma coisa eu sei, irmãos, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, irmãos. Eu quero dizer para você de novo, para aquecer a sua fé. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, eu não quero ir para Recife. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque sua vontade é boa, agradável e perfeita, segundo Romanos capítulo 12. Só que no momento da dor, irmão, no momento que nós estamos sendo experimentados, onde as marcas de Cristo estão sendo na nossa vida, nós não queremos, né ou não é? O ser humano, quando ele está sendo apertado, primeira coisa, quando ele vê a prova, o que é que ele quer? Prova, e cristão, ele quer correr. Não sei quem foi que falou aí que ele quer correr. É isso mesmo, quer correr mesmo, Abel. Ele quer correr, a gente não gosta de prova. E tem umas provas que é surpresa na nossa vida. Tem outras que a gente já imaginava que iria passar, outras a gente nem imaginava. Mas eu tenho uma coisa, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem. E no versículo 14, o copeiro diz assim: eu me lembrei desse jovem, agora eu me lembro da minha falta que eu tive com ele, porque eu assumi o compromisso com ele. Faraó diz assim: manda buscar esse menino agora. Ai, irmãos, quando chega o tempo de Deus, aquilo que está guardado, irmão, aquilo que Ele está depositando na minha vida, Deus não esqueceu de José na prisão, amém? Deus não esqueceu de Davi quando estava no pouco das ovelhas. Deus não esqueceu do povo dele quando estava no Egito. Deus não esqueceu de mim e de você, sabe por quê? Porque Ele tinha um plano perfeito. Quando Ele mandou o seu filho unigênito, Deus mandou o seu filho unigênito, nascido de mulher, para cumprir com uma promessa, para libertar o seu povo da escravidão do pecado. Deus não esqueceu de mim nem de você. Quantos podem dizer um amém? E Faraó manda buscar o jovem, com a barba, com a roupa fedida, e vem José, a barba feita, roupa limpa, se apresentar na frente de Faraó. Faraó narra o sonho para José. Eu tive um sonho. Eu sonhei que do Nilo saía 7 vacas gordas, daqui a pouco vinham 7 vacas magras e consumia as 7 vacas gordas. Depois eu tive um outro sonho, que 7 espigas bonitas, lindas, estavam vindo também, e daqui a pouco vinha mais 7 espigas ressequidas, e devorava as outras 7 espigas. José, cheio do Espírito Santo, diz assim: Faraó, não foram 2 sonhos, mas apenas um. O que Deus deu a você foi o que Ele vai fazer daqui a um tempo. Então prepara-te, porque virão 7 anos, 7 anos de fartura e 7 anos de dificuldade. Irmãos, sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo, irmãos, que Deus tem um propósito muito maior na minha e na sua vida. Você acha que José poderia imaginar que ele foi vendido como escravo e passado algum tempo ele iria se tornar
uma autoridade no Egito. Você acha que José sabia disso? É claro que não, irmão. Você acha que você está passando hoje é o teu fim. Nós achamos que nós estamos passando hoje é o nosso fim. Nós estamos vendo hoje a dificuldade, mas nós temos um Deus que está no amanhã. Nós temos um Deus que está cuidando do nosso futuro. Nós temos um Deus que está nos tratando hoje para nos dar autoridade para viver o amanhã. Ele nos está dando marcas, Ele está fazendo algo de extraordinário na minha e na tua vida neste tempo, para nós vivermos o futuro dele de maneira responsável. Irmãos, quando eu vim para cá, quando eu cheguei aqui nessa igreja, era lá na outra igreja, eu falei assim para Deus: agora acabou. O que é que eu vim fazer aqui? Vendo a menininha chorar, cantando, chorando. Uma igreja pequenininha. Eu fiz, agora é meu fim. Agora não tem mais jeito, vou fazer o que aqui? Meu coração queimando por um outro lugar, fazendo outras coisas. E é sempre assim que a gente pensa, não é assim? Você pode me ajudar, você está aqui nessa noite também? Você diz assim, agora é meu fim, agora não tem mais jeito. Eu estou falando do ministério que Deus me confiou. Agora é meu fim, não tem mais jeito. E se passa, irmãos, alguns anos, para entender o que Deus tinha para a minha vida era muito maior do que eu imaginava. E José, ele interpreta o sonho e também dá o direcionamento para Faraó o que ele deveria fazer. Olha só, Faraó, sabe o que você tem que fazer? Você tem que levantar um homem, uma pessoa para cuidar de tudo isso, porque nesses 7 anos de fartura, você tem que encher os celeiros, você tem que acreditar nisso, Faraó. E olha só, Faraó, você tem que levantar uma pessoa responsável por isso, mas também tem que levantar outros líderes, tá? Tem que levantar outras pessoas capazes para ajudar essa pessoa, porque grande é a obra daquele lugar. Olha só, Deus, Ele não se esquece, Deus, Ele cuida da sua obra. Irmãos, Deus estava cuidando de José no Egito para preservar vidas. Sabe o que é que Deus está fazendo aqui nesse lugar, irmãos? Deus traz uma pessoa para cá, coloca a visão dentro do coração dessa pessoa e diz assim, agora levanta outros administradores, porque nós precisamos encher os celeiros daquela igreja, nós precisamos de salas maiores. Sabe por quê? Porque vai vir um povo para cá, sedento, com fome, com sede de ouvir a palavra de Deus. Você está entendendo o que é isso, irmãos? Irmãos, eu estou aqui, esse ano, ó, 14, não é isso? 14 de dezembro de 2025. 14 de quê, irmão? Eu falei o quê? Meu Deus, não sei para que eu vou falar os meses que eu sempre erro. 14 de setembro, obrigado, igreja, glória a Deus. É bom, é para saber se vocês estão atentos à mensagem ou não. Brincadeira. Mas Deus já está falando para mim as obras do próximo ano. Eu falei assim, Jeová, Deus já está falando, expressando, Deus já está falando, irmãos, daquilo que Ele está fazendo nesse tempo, nesse momento. E se nós não acreditarmos nisso, daquilo que José interpretou o sonho de Faraó, e Faraó diz assim, meu Deus, como é que eu vou arrumar outra pessoa? Olha só, veja aí comigo, no capítulo 41, versículo 38. Veja bem, então o Faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em que está o Espírito de Deus? Agora eu quero fazer algo contigo. Todo mundo tem celular aqui? Amém? Liga teu celular, tua câmera aí, por favor. Pode estar autorizado, pega agora, por favor, não se iluda. Coloca na câmera que você vai se ver, a frontal. Obrigado, pessoal da mídia. Dá um oi para José, diga assim, José, é você. Jesus quer usar, é você. Será que tem alguém melhor do que você para fazer aquilo que Ele confiou a você fazer?
É você mesmo que Ele falou, é você mesmo que Ele levantou para esse tempo, para esse momento, para fazer algo de extraordinário dEle aqui neste lugar. Não é outro, é você que Deus levantou para fazer a diferença aqui neste lugar. Não é com o pastor, é contigo. É contigo que Ele está falando. Faraó diz assim: será que eu não posso? Será que a gente vai encontrar uma outra pessoa que tem o Espírito de Deus? Como ele tinha, irmãos. Deus está falando nesta noite, dizendo que o negócio é comigo, é contigo, para esse tempo, para esse momento. E eu quero dizer para vocês, irmãos, eu conto com os José dessa geração. Deus conta comigo e contigo para fazermos a diferença para este tempo, para esse momento. O que está escrito em Esther capítulo 4, versículo 14, quando Mardoqueu ou Mardocai chega para Esther e diga assim: não foi para esse tempo, para esse momento que Deus te levantou como a rainha da Pérsia. Foi para esse tempo, Alana, que Deus te preparou. Foi para esse tempo, Vitória, foi para esse tempo, Juliana, foi para esse tempo, Lucas, foi para esse tempo, Ney, que Deus trouxe vocês. Foi para esse tempo, fala para a pessoa que está do seu lado, foi para esse tempo que Deus te levantou. Essa visão, esse propósito que Deus tem colocado, é para hoje, é para agora. Tem pessoas que virão para cá, para este lugar, e necessitam. Foi para isso que Deus nos trouxe aqui neste lugar, igreja. Eu não consigo imaginar. Todos os dias, irmãos, devido à profissão, eu tenho que fazer a barba. E imaginar na segunda-feira de manhã, que eu tenho que olhar no espelho e fazer a barba e dizer assim: Senhor, hoje o Senhor não pode contar comigo. Não dá. Foi para esse tempo, foi para esse momento que Deus te capacitou. Foi para esse tempo, foi esse momento que Ele colocou os recursos em tuas mãos. Foi para esse tempo, foi para esse momento. E sabe o que é que acontece, gente? O Zezinho, o filho de Jacó, ele é saído como escravo e agora ele é governador do Egito. Irmãos, se fosse hoje, estava rolando no Instagram, todas as páginas do Instagram estavam dizendo: olha, o Jacó, aquele escravo hebreu que estava preso, ele é eleito, ele é empossado, não mais como escravo, mas como o governador do Egito. Quem estava aqui na conferência se lembra que uma das palavras que Deus disse era que Deus iria fazer algo que iria tinir os ouvidos daqui neste lugar. Aquilo que Deus tem para fazer aqui neste lugar, irmão, vai repercutir nos 4 cantos dessa terra. Irmãos, não importa quem prega, não importa quem canta, não importa quem faz a abertura do culto, a presença do Espírito Santo de Deus é notória aqui neste lugar. Ele se move da maneira como Ele quer. Ele não espera o pastor Rodolfo para pegar o microfone, Ele não espera a pastora Priscila. Ei, irmãos, a presença do Espírito Santo é real aqui neste lugar, e você só vai deixar de ver isso só se você for incrédulo. E o Zezinho agora não era mais o escravo, agora era o governador do Egito. Só que muita da gente não acredita naquilo que o Senhor tem em nossas vidas. Só que, irmão, uma coisa eu aprendi. Tem um ditado que diz assim: não fica dando bom dia para cavalo. O que é isso, pastor? É ficar perdendo tempo com coisa pequena. Sabe o que Zé fez? Zé falou assim: eu acredito na visão que Deus colocou no meu coração. Zé começou a trabalhar, e tome construir, e tome construir celeiro, e tome plantar, e o povo nem aí, o povo nem aí, o povo não estava nem aí para aquilo que o Senhor estava fazendo, através da vida de José. José, abra comigo aí no versículo 48, Gênesis 41,
48, vai dizer assim: e José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante 7 anos e guardou nas cidades. Olha só, José era totalmente estrategista, ele não deixou apenas em um lugar, ele foi distribuindo, porque ele sabia grande era o mover que Deus tinha para fazer naquele momento. O mantimento ao campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim José ajuntou muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, vai dizer assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouvidos, e nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu creio nessa palavra, irmãos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Ele tem para mim e para a tua vida, algo grande, algo de extraordinário. Deus nos chamou para fazer aqui neste lugar. Quantos podem dizer um amém? Só que não foi fácil, irmão. José teve que ter uma vida de santidade. Não fica pensando que tu vai viver os celeiros cheios da tua vida com a vida pecaminosa. Não fica pensando que você vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida, você fazendo aquilo que você quer. José fugiu, irmão, pegou o beco da mulher de Potifar. Pastor, você é muito usado por Deus. Vai, irmão, mas primeiro se posiciona diante de Deus e se posiciona diante das tentações que você vai viver, para você não ficar pensando que essa mensagem aqui é uma mensagem de prosperidade apenas. Não é isso, irmão. É uma mensagem cristocêntrica, onde Deus é o centro, onde Ele apontou para José aquilo que ele deveria fazer, porque Deus só concede visão para quem anda em santidade. Quem quer fazer a obra do Senhor Jesus de qualquer jeito e de qualquer maneira, não é obra, é bagunça. Tá? Não é obra, é bagunça. Então, irmãos, tenho aprendido, irmãos, esse tempo que José se levantou, José construiu todos os celeiros que ele deveria fazer. Preste atenção aqui, por favor. Estamos já caminhando já para o finalzinho. Tenho aprendido algo de extraordinário durante esses 7 anos. Coloca aí, filho, 4 pontos, 7 anos de fartura. Obrigado. 7 anos de fartura. E que muita gente faz nos 7 anos de fartura, sabe o que, gente? As pessoas esquecem que virão um dia de dificuldade. Há 5 anos atrás, eu estava vivendo algo muito difícil na minha vida. E minha tia, ela é dirigente de ciclo de oração de uma das igrejas lá em Recife. E a gente conversando em mesa, tomando aquele cafezinho, sabe algo de momento de mesa, que é muito valoroso? E ela falou algo para mim, eu nunca mais esqueci. Ela disse assim: Rodolfo, o crente, ele não se prepara para o dia da adversidade. O crente, ele não se prepara para o dia de diversidade. O que é isso, pastor? Nós estamos vivendo dias de bonança, dias muito bons financeiramente, glória a Deus por isso. E eu oro para que Deus te mande mais bonança. Eu quero que Deus te derrame mais bênção sem medida. Mas nós temos que pensar, irmãos, que dias virão de adversidade. Sabe por quê, irmãos? Porque da mesma maneira que a avareza, o que é avareza, pastor? É a pessoa que é presa nas coisas financeiras. As pessoas não conseguem ofertar, as pessoas não conseguem dizimar, as pessoas estão presas, irmãos, nas coisas dessa terra, onde Cristo disse: não ajuntais ouro nem prata, onde a ferrugem, onde a traça corrói, mas ajunte os seus tesouros nos céus. Tem muitos que são avarentos, mas também tem muitos que são irresponsáveis, que não sabem administrar os seus recursos. Essas pessoas também têm dificuldade de ofertar na casa do Senhor. Essas pessoas também têm dificuldade de viver a plenitude. Sabe por quê, irmão? Tão mau testemunho. Irmãos, Deus tem feito uma grande obra aqui nessa igreja. Quantas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, eu nunca fui fiel com as minhas finanças. Aqui nesse lugar eu estou sendo. Pastor, eu nunca fui fiel nas minhas ofertas, nunca fui fiel nos meus dízimos. Irmão, sabe o que José fez? José acreditou na visão que Deus deu. José acreditou na visão que Deus deu, irmão. Só que mesmo assim, gente, no momento da bonança, todo mundo é bom. É ou não é? Ser bom no bom é muito fácil, irmão.
Ser bom no bom quando tem dinheiro no bolso, ó, é muito massa. A tua mesa tá cheia de amigos. É ou não é assim? É ou não é assim, gente? Quando você tá com a mesa farta, quando você tá muito bem, quando as coisas estão apertadas, quem que fica do teu lado, Gerodão? É tua esposa e teus meninos. E alguns amigos que tem, sempre Deus abençoa aqueles mais chegados que irmãos. Mas nos momentos de dificuldade são eles e a presença do Senhor. Só que mesmo assim, José acreditou na visão que Deus deu. Só que antes de chegar, irmãos, antes de chegar às crises, José sabia que deveria tomar uma decisão. Que decisão era, pastor? Perdão. Sabe por quê, irmãos? Deus não levanta ninguém que está com o coração amargurado. Ó, microfone e coração amargurado não combina. A autoridade com o coração amargurado não é bíblico. Precisa estar com o coração, ó, verdinho, como eu gosto de pregar para as crianças. Um coração verdinho para quando Jesus voltar, ele soar a trombeta. Eu não tenho um problema com ninguém. Eu estou vivendo aquilo que a Bíblia me diz, seguindo a paz com todos. Abra para mim, por favor, aí, ó, Gênesis 41. Você vai ler o versículo 51. Vai dizer assim: ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer do meu trabalho e toda a casa do meu pai. Sabe o que foi isso? José entendeu que toda a mágoa e a amargura que seus irmãos fizeram contra eles já havia ido embora. Deus me fez esquecer. E eu quero dizer para você nessa noite: esquece isso. Fala para a pessoa do teu lado, diz assim: esquece isso. Esquece isso. Deixa que Jesus vai julgar. Diz assim: deixa que Jesus vai julgar. Fala para o outro lado: deixa que Jesus vai julgar. Os olhos dele são como olhos de chama de fogo. Nada passa despercebido deles. Nada passa despercebido do nosso Deus. Nada passa despercebido do nosso Deus. Eu não estou aqui ameaçando ninguém não, irmão. Eu estou aqui para dizer que eu estou em paz, porque um dia eu tive também que liberar o Manassés na minha vida. Eu também tive que liberar. Eu esqueci de toda a afronta que eu passei na casa do meu pai. E talvez você esteja sentindo isso mesmo na casa do teu pai, de tantas coisas que você viveu. E eu quero dizer para vocês: coloca o Manassés na tua vida e diz assim: eu esqueci de toda a ofensa, de toda a injustiça que eu vivi na casa do meu. E José tem o segundo filho. Olha, José estava com a conta lá no Egito. Ele coloca o nome de Efraim, que diz: além de esquecer, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O Senhor, Ele é lindo e Ele é perfeito. Ele sabe honrar todos aqueles que confiam nele. Irmãos, em dias de aflições, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Aquilo que está lá na frente, quantos viram a grafitagem que está lá na frente? Quantos viram? Abacuque 3:2 diz: eu esqueci, Senhor, já ouvi falar da tua fama, mas agora eu quero ver de perto. Aviva a tua obra, faz de novo no nosso tempo, faz de novo na nossa geração, porque nós não iremos viver aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida com um coração amargurado, com um coração duro, com um coração de pedra. Deus quer levantar uma igreja que tenha com Manassés: eu esqueci, Senhor, mas também que entrega o Efraim, diz assim: na terra da minha aflição, na terra da minha vergonha, Deus me fez prosperar. Deus vai fazer você prosperar. A tua família vai ver você frutificar. A tua família vai ver você dar frutos para o Senhor. Não estou agora falando de frutos espirituais, de dinheiro não, eu estou falando espirituais. Eu estou falando que Deus, as pessoas vão ver a mudança que Ele fez na tua vida. Eu quero chamar o louvor pode subir. Só que, irmãos, como eu falei para vocês, ser bom no bom é muito bom. Administrar quando tem bastante recurso é muito bom. Só que chega a crise.
Olhe para mim aqui. E quando a crise é instaurada, os dias de glória são esquecidos. Sim ou não? As pessoas se lembram que a gente fez mais de bom ou fez mais de ruim? De quê? É assim mesmo, pior que é assim. Infelizmente é assim. É ou não é? Nós já fomos filhos. Nossos pais fizeram tanto por nós. E quando eles não puderam fazer aquilo que nós queríamos, a gente só lembrava mais das coisas ruins do que das coisas boas. Só que um coração grato ao Senhor, ele vai além. E sabe o que é que acontece, pessoal? José começa a trabalhar, passa os 7 anos de fartura e chega os 7 anos de escassez. Só que Faraó era Faraó, mas sem José as coisas não andavam. E sabe o que é que aconteceu, igreja? Quando a crise é implantada, as pessoas vão procurar, sabe quem? Quem tem o Espírito Santo de Deus para fazer a diferença. É ou não é assim? Quando as coisas estão apertando na tua vida, na tua família, eles vão procurar quem? Vão procurar quem tem a presença santa do Senhor. Diz assim, fulano, coloca o teu nome lá na tua igreja, cara. Eu estou precisando de oração. Me ajuda em oração, eu estou precisando disso. E sabe o que é que Faraó fez? Quando as pessoas começaram a dizer, Faraó, a fome, a escassez, não há mais alimento, não há mais nada. Faraó diz assim, chama José. Sabe o que é que vai acontecer nesse lugar, irmãos? As pessoas vão chegar aqui nesse lugar sedentas pela palavra, para ouvir, para receber o alimento, para receber pão fresco. E sabe o que é que nós iremos fazer aqui, irmão? Nós vamos alimentar multidões, nós iremos abrir os celeiros. Irmãos, iremos abrir os celeiros que Deus está mandando nós juntarmos agora para esse tempo. Quantos casamentos chegarão aqui destruídos? Quantos casais, quantos filhos, irmãos? Olha só, nós temos 5 anos de igreja. Eu não consigo mais contar a quantidade de casamentos que Deus já me fez fazer aqui. Eu não consigo mais contar a quantidade de batismos. Eu não consigo mais contar a quantidade de conversões. Eu não consigo mais contar a quantidade de milagres que Deus está fazendo aqui nessa igreja. Deus está fazendo algo novo. Ele está enchendo os celeiros. Ele está fazendo algo de extraordinário aqui. E o que eu quero dizer para você nessa noite? Fica firme. Se prepara, se capacita, mantenha as tuas mãos limpas e o coração puro, tenha uma vida de santidade, seja um marido melhor, seja uma esposa melhor, seja um homem e uma mulher, um jovem e um adolescente, cheio do Espírito Santo de Deus, porque vai chegar o dia e dizer assim, pode ser alguém melhor do que ele para fazer essa tarefa, pode ser alguém melhor do que ele, é com ele o negócio. Irmãos, eu tenho certeza que é com Deus tem muitas coisas, que Ele pode usar qualquer um aqui dessa igreja, qualquer um. Mas tem outras coisas que é muito pessoal. É só comigo, é só contigo. Pastor, ele pode levantar outro? Claro, irmão, todo mundo, ninguém insubstituível na obra do Senhor. Deus poderia levantar o outro José lá no Egito? Claro que ele poderia, mas ele escolheu José, e ele escolheu você para fazer a diferença para esse tempo, para esse momento, para essa geração. Então não abre mão disso. Não abre mão da tua família, não abre mão daquilo que o Senhor te confiou. Nada pode ser mais valioso daquilo que Ele te confiou. E eu quero que você, nesse momento, feche seus olhos e faça dessa canção a sua oração.